Fala, massa atleticana, muito boa noite, torcida do Galo. O Galo vence a queda de braço com o Timão, dá o chapéu no Corinthians e Maicon é novo jogador do Galo. O meio-campista de 28 anos chega para assinar com o Atlético com contrato de 3 temporadas. O Galo venceu a queda de braço com o Corinthians e deu um chapéu aí no Timão e Maicon chega como um novo reforço do Atlético Mineiro. Vamos conferir a imprensa paulista, os comentaristas que acompanham de perto o futebol do Maicon, o Zé Elias, que é corintiano. Tem também na bancada o Zinho. Separei para vocês esse corte aqui do Equipe F. Vamos analisar a imprensa falando sobre a chegada de mais um reforço. É o mercado da bola agitado no Galo. Notícias do Galão aqui no canal Atleticano React. Se inscreva, deixa o like, mas agora sem enrolação, partiu pro vídeo, massa. Ele é o Maicon, né? A informação da ESPN, do nosso time de apuração, André Hernan, Bruno Andrade, do Atlético Mineiro levando a melhor no assunto Maicon para contar com o jogador. O Atlético Mineiro vence o Corinthians e acerta a contratação do volante junto ao Shakhtar. Eu vou começar com justamente o Zinho, que trouxe aí o nome Maicon, a gente já estava com ele, claro, na pauta. Zinho, e vem junto Zé, vem junto o Birner também. O valor, acho que esse é um debate que tem algumas camadas, né? Tem alguns pontos de vista, tem o Galo se aproveitando e levando o jogador, a escolha do jogador pelo Galo e não pelo Corinthians. E o Corinthians perdendo um cara que voltou muito bem do Shakhtar, aí teve várias lesões, caiu quando parecia que não renderia mais, foi muito importante, especialmente no segundo semestre do ano passado. Um dos líderes, capitão da equipe, quero te ouvir, Zinho, ó, o valor da contratação para o Galo, o peso, a falta que vai fazer o Corinthians. Me surpreendeu, né, porque eu lendo a matéria, eu vou dar aqui a minha opinião, fazer o meu comentário em cima do que eu estou lendo, ouvindo, né, de companheiros, né? O André Hernan é um cara muito bem informado, então estou me pautando nisso. Não conheço o jogador, não conheço o empresário do atleta, não estou ali dentro da negociação para saber quais foram os valores, né? Mas me surpreendeu porque é um atleta que muito identificado ao Corinthians, um atleta que ficou muito tempo parado por lesão e o Corinthians ali mantendo, o ajudando, fazendo a parte, né, profissional que tem que fazer, o atleta tem contrato com o clube, então tinha que ter os cuidados médicos, o Corinthians acreditando na recuperação, o torcedor do Corinthians também, né, abraçando e ele retorna, o treinador deu as oportunidades, porque ele é muito bom jogador, eu gosto, acho ele, como a gente falou do Alisson, que também é bom jogador, o Maicon me parece ser um cara também bem quisto no grupo, exerce a liderança, não à toa foi capitão do time na conquista da Copa do Brasil, jogador de confiança também do Dorival, porque o Dorival o mantém como titular. Então me surpreendeu esse movimento, porque o Atlético Mineiro vai jogar Sul-Americana, o Atlético Mineiro passando por sérios problemas internos, né, de relacionamento dos jogadores na temporada passada, isso foi noticiado, foi falado. Um treinador que tem a característica de trabalho muito diferente da que ele está trabalhando. Eu não sei se ele já trabalhou com o Sampaoli, eu não sei se ele fez contato com o Sampaoli, mas assim, o movimento de escolha, pelo que está sendo noticiado, que ele que deu a palavra final, porque o Corinthians ofereceu 2 anos, o Atlético foi para 3 anos, aí depois o Corinthians oferece também 3 anos, pelo que eu entendi. Ele não ficou satisfeito com essas idas e vindas, com a demora de uma solução, de uma negociação. Me parece que o Shakhtar está abrindo mão de receber uma verba porque quer manter 50% do passe do atleta, então não tinha investimento financeiro para pagar o Shakhtar, então era muito mais o salário dele e o tempo de contrato. E nesse movimento ele escolhe o Atlético, o Corinthians jogando a Libertadores, o Corinthians no momento, assim, me parece até um pouco melhor do que o Atlético em termos esportivo, não financeiro,
né, pelo que o Dorival trabalha, e ele era titular do time, ele termina como titular do time. Me surpreendeu, agora só ele pode falar. A parte financeira, cada um sabe o que precisa, o projeto que foi oferecido para ele. Eu fiquei surpreso pela identificação que ele tem com o Corinthians, dele ter escolhido ir para o Atlético. E aí, dupla? Eu não sei se o lado familiar pesou nisso ou a pressão por ser um jogador da casa, né? Eu não sei, eu concordo, eu tenho o mesmo pensamento que o vovozinho, né? Quando ele se machucou, o Corinthians deu todo o suporte para ele, não foi uma lesão, foram várias lesões, né? Mas, se eu não me engano, por favor, eu não sei ainda, né? Estou falando só pelo que o Maicon é casado com a irmã do Lianco. Então, não sei se tem esse lado familiar também e o lado da pressão, né? Pelo fato de ele ser um jogador da base, ser um jogador da cria do Corinthians, e aí a pressão muito forte, não sei se isso pesa ou pesou, ou se foi o lado financeiro também, que muitas vezes o jogador isso aí pesa bastante. Isso aí do Lianco é isso mesmo. Né? Então eu acho que tem esses componentes aí que muitas vezes fora das quatro linhas acabam ajudando um pouquinho, né, em relação às tomadas de decisões. Eu acho assim, eu confesso que o Maicon, eu espero, agora ele no Atlético Mineiro, eu espero mais do Maicon. Eu sou fã do Maicon desde as categorias de base. Quando a ESPN aqui fazia as transmissões, né, nós fazíamos as transmissões da Copa São Paulo de Júnior, eu acompanho o Maicon desde essa época. Eu e o William Cabeça, né, nós fazíamos os jogos muitas vezes em loco, e sempre falei do Maicon como um grande jogador. Infelizmente, ele teve 2 lesões seguidas, e essas 2 lesões fizeram com que o Maicon mudasse um pouco a sua característica. O Maicon era um jogador que fazia o time rodar com tranquilidade, chegava na área para finalizar. Só lembrar aí os gols que ele fez na época do Carille, né? E tem um jogo marcante que foi contra o Vasco em São Januário. Sim. Né? Que o Vasco faz acho que 1-0 ou 2-1, ele vai lá, empata o jogo logo em seguida, entrando na área, finalizando com uma força, como gosta de dizer o Birner, né, e o Pascoal. Aquele jogador box to box, né, o tempo todo chegando Jamais na usei área esse e tal. Prefiro área a área. E assim, depois dessas lesões ele não foi mais o mesmo. Eu falo assim, ele está sempre ansioso para pegar a bola. Quando ele pega na bola, ele tenta se livrar da bola o mais rápido possível. Ele se posiciona já para poder tocar um lado curto, sendo que ele tem qualidade para dominar essa bola, para olhar, para jogar, para distribuir o jogo com a qualidade que ele sempre fez. Não sei se é questão de confiança, talvez esse lado, como eu falei, familiar, esse lado de você estar mais próximo ali de um ente querido, muitas vezes, acaba te gerando algo que você não tem. E pelo Corinthians ele sempre foi muito cobrado, né? As pessoas sempre esperavam muito dele por tudo aquilo que ele já havia feito e pelo que ele fez. Me surpreende realmente se foi a escolha dele. Mas pelo que eu estou ouvindo, assim, você acha um grande jogador e tal, mas pelo que foi nos últimos meses... Não, eu esperava mais. Não é assim, nossa, agora o Corinthians está perdido. Não é isso. Acabou bem o ano, mas segue a vida? Não, eu assim, segue a vida. Eu acho que ele é bom jogador, mas eu acho que não foi um jogador fundamental para o Corinthians. Ele foi em algumas ocasiões, mas não a referência que eu esperava, e eu espero que ele se torne no Atlético Mineiro. Como eu falei, pelo que eu já vi ele jogando, né, eu acompanho há um bom tempo, eu espero que ele volte a jogar nesse nível, né, porque ele é muito bom jogador, muito bom jogador. No Corinthians ele oscilou muito e tem essas questões. Eu falo porque joguei a vida inteira nessa posição. Sim. Né, e aí a gente acaba observando um pouco mais, ainda mais um jogador que eu gosto. Mas você vê, era Bidon muitas vezes, era o Martínez, era o Carrijo, né? O Maicon às vezes ficou no banco em algumas ocasiões, em jogos importantes. Eu acho que o Corinthians tem a condição aí de buscar um outro jogador. Talvez não com a identidade que ele tem, o entendimento que ele tem, que é jogar no Corinthians. Isso talvez não, com certeza seja difícil, mas você pode encontrar jogadores aí que têm o desejo de jogar no Corinthians também, que isso é importantíssimo. Eu penso muito, como o Zé, na expectativa que eu tinha do futebol do Maicon e que não aconteceu. E aí, de um jogador que eu esperava que seria um pilar, seria um jogador que referência da equipe, principalmente quando voltou ao Corinthians, ele voltou como um jogador útil, ponto. Né? Olhando os valores da negociação,
de quanto eu li que o Atlético vai pagar para o Maicon e o plano de carreira e o projeto, eu, no lugar do Corinthians, tendo muitos problemas financeiros, não pagaria. Então, não sei se a decisão foi financeira. É óbvio que nessa decisão você tem que colocar na ponta do lápis quanto custa para você repor esse jogador. E a tentativa do Alisson, por exemplo, passa um pouco por isso. Porque não adianta você... eu não pago, mas vou ter que gastar mais para trazer um jogador ali. Sendo que já tem esse, como disse o Zé, identificado, que conhece o clube, etc. Mesmo rendendo abaixo do que a gente imaginava, porque a gente tinha uma expectativa muito alta. Então, como disse o Zinho, eu também fiquei surpreso com a negociação. Mas depois que eu li, vendo quem é o Dorival, como ele quer armar a equipe, o Maicon se encaixa. Mas o Maicon, aí o Zé concorda totalmente, não é imprescindível hoje no Corinthians, é um jogador que você pode substituir. Olhando a oferta que o Atlético fez, eu entendo ele trocar de clube, aí tem que ver com a conversa dele com o Sampaoli. Trabalhar com o Sampaoli é muito mais difícil do que trabalhar com o Dorival, tá? No dia a dia, você pode ter certeza disso. Vai ter os dias mais, entre aspas, difíceis do relacionamento do que com o Dorival, que é um cara que conversa, que abraça as pessoas e que está aberto a entender melhor o vestiário do que entende o Sampaoli. Falando da tática, falando do vestiário, e isso no futebol brasileiro, na rotina, no calendário, quarta, domingo, arbitragem, pressão, não pode sair para jantar quando perde jogo. É muito importante você entender o vestiário aqui é um lugar diferente dos outros. Então, eu entendo a troca dele pela parte financeira, talvez tenha isso que o Zé falou também, mas eu não acho que o Corinthians tem que lamentar muito a saída, desde que consiga repor, olhando o nível que o futebol do Maicon na volta. Se fosse o Maicon pré-saída, aí eu mudaria todo o meu discurso. Eu acho que uma coisa que pesa, né, Zé, assim, a gente vai seguir ainda no noticiário do Corinthians trazendo o Internacional para essa discussão, mas uma coisa que pesa, estava lendo aqui a notícia, 3 anos de contrato. Acho que quando chega numa certa idade, era mais um jogador que viveu um histórico de lesão, mas quando a gente fala a parte financeira, não é só o ordenado mensal, né? Você ter essa tranquilidade de 36 meses que você sabe onde vai estar, isso pesa, né, Zé? Assim, não vou, pelo amor de Deus, né? Mas pelo que nós estamos acompanhando aí, o Atlético também teve problemas de fluxo de caixa, né? Teve. Como o Corinthians, como o São Paulo, né? Os jogadores ensaiaram entrar na justiça. Sim, isso. Isso que foi um grande motivo de discórdia, desunião, de problemas no Atlético na temporada. Sim. Então, assim, tem também esse tipo de situação. Só que você tem a garantia de assinar um contrato. Qualquer coisa você vai na justiça. E aí tem a lei Justiça do Trabalho, que no Brasil, em algumas ocasiões, funciona muito bem, né? E quase todas as ocasiões. Chora menos, Elias. Chora menos. Perdeu, tomou chapéu do galão. Chora menos, Elias. Nesse sentido, diferente das outras esferas jurídicas que nós temos aqui. Mas assim, tem esse lado, né, o financeiro, tem o lado, como eu falei, familiar, e eu acho que o Maicon pensou nesse lado e eu particularmente conhecendo e talvez o ambiente, aquilo que, talvez ele tenha pensado muito nisso, né, a questão dos 36 meses, um valor agregado, né, de contrato, e ao lado da família. Eu acho que fica mais fácil quando você está jogando ao lado de um companheiro, vamos dizer assim. E como eu falei, eu espero que o Maicon volte a jogar o que ele já jogou. Espero realmente, de fato, que ele volte a jogar o que ele já jogou, porque ele é bom jogador. Mas, uns tempos para cá, eu acho que ele mudou muito as suas características e ele se tornou um jogador que, como o próprio Birner falou aqui, não é um jogador fundamental, sabe, imprescindível. Ele é útil. Se precisou, ele tem lá, ele tem suas qualidades e tal, mas não é o cara que pode se tornar uma referência. Que eu acho que ele sempre foi referência por onde ele passou, né? E agora vai para o Atlético, mas tem vários fatores que nós não sabemos, né? Não sei também qual é a ligação que ele tem, ou qual é a forma como ele foi tratado dentro do clube em relação à diretoria, renovação de contrato ou não, porque ele, há um bom tempo, quando questionado sobre permanece ou não, ele falou assim, não vou falar nada, é a diretoria, é o Corinthians que tem que falar, é o Corinthians que tem que se pronunciar, entendeu? Então, não sei, a gente não sabe alguns detalhes, né? E o Galo ganhou a queda de braço com o Corinthians. Conta essa história aí, Pedro Abílio, boa noite. Boa noite pra você, Romano Simões, e a todos acompanhando a nossa turma do bate-bola. Nesta quarta-feira, a informação que a Itatiaia traz é que o Corinthians realmente
tentou, saiu na frente, se embolou na negociação com a troca de dirigentes e o Atlético conseguiu aproveitar uma oportunidade de mercado. Está apalavrado, encaminha a contratação do volante Maicon, 28 anos, estava no Corinthians desde 2022. O que aconteceu? Ele deixa o Corinthians, há 6 anos atrás e vai para a Ucrânia jogar no Shakhtar Donetsk. Quando em 2022 aconteceu aquela brecha nos contratos de jogadores que estavam atuando na Ucrânia por conta da guerra com a Rússia. O Maicon volta para o Corinthians, participa no ano passado inclusive do título da Copa do Brasil, jogador importante, capitão do time, revelado inclusive pelo Timão, mas agora vai defender o preto e branco do Atlético. Ele que na última temporada fez 43 jogos, 3 gols, 1 assistência. No ano passado foram 16 partidas como titular no Campeonato Brasileiro, atuou por 25 jogos no time do Dorival Júnior. O jogador enfrentou algumas lesões ao longo do 2025, jogando em média 60 minutos por partida, média de 2,4 em recuperações de bola por jogo e média de 29 passes certos por partida, acerto de 89%. Jogador que se diferencia aí pelas características da qualidade no passe, faz também a contenção, mas é mais um camisa 8 do que um camisa 5, Chega mais para uma concorrência ali ao Alexander e ao Alan Franco, uma opção do que de fato aquela posição que é prioridade no Atlético, a contratação de um primeiro volante, como reiterou ontem o CSO Paulo Brax. Lembrando, um pequeno detalhe nessa história, Romano, que ajudou o Atlético a encaminhar essa negociação. O Maicon é casado com a irmã do Lianco e agenciado pelo pai do zagueiro do Atlético. Chega ao clube para um contrato de 3 temporadas com o Galo, Romano. Ô Simões, boa contratação do Atlético? Boa contratação. O Maicon é um jogador de muita qualidade, E passa a gente a impressão que, assim, o Atlético tem um Alan Franco, o Alexander, tecnicamente é o melhor dos 3, Acho que o Maicon fica ali intermediário, mas o Alan Franco é muito bom jogador, e fica essa impressão, de que dentro dessa proposta do Sampaoli, e a gente conhece o Galo de 2020, porque eu acho que o do ano passado não era o time do Sampaoli. O Sampaoli ano passado dançou conforme a música, Ele pegou um time que estava com... Ele teve que se adaptar mesmo. E uma parte física muito ruim, e além de uma parte física muito ruim, em situação delicada, A Copa do Brasil não dá nem para considerar que ele estreia naquele clássico no Mineirão contra o Cruzeiro. Mas dali para frente, aos trancos e barrancos na Sul-Americana e no próprio Campeonato Brasileiro, eu acho que agora, com pré-temporada, tendo oportunidade... Eu acho que é um outro time, uma outra maneira de jogar, e a gente começa a perceber que é um time que vai ter, além de qualidade, intensidade. Então eu acho que essa situação do Maicon é porque de repente pode ser um time aí que tenha 3 volantes, um primeiro volante com mais 2, mas como são jogadores de muita qualidade, eu acho que isso afeta pouco. E nós temos grandes times. O Cruzeiro mesmo jogou a temporada inteira passada praticamente com 3 volantes, O Romero, o Silva e o Christian, Agora o próprio Tite destacava aí que o Gerson é um segundo volante e pode jogar então não tem nada disso de que 3 volantes é um time defensivo. Se os caras souberem jogar, muito pelo contrário, fica um time muito coeso, fica um time muito forte. E eu acho que é nisso, de repente, que o Sampaoli e o Atlético estão pensando quando trazem o Maicon, porque é um jogador de muita qualidade com a bola no pé. É um volante com qualidade de meia. E tem um outro detalhe, Simões? O Alan Franco, ele é tão versátil que ele consegue fazer essa função até de um terceiro homem do meio campo, porque eu me recordo aqui, nas eliminatórias, contra o Brasil, ele jogou de lateral direito, marcando o Vinícius Júnior. Depois, na sequência das eliminatórias, ele jogando mais à frente como ponta de lança. Então é isso, São jogadores que têm qualidade, podem exercer várias funções. E tem um outro ponto, o Romano. A maratona vai ser muito cruel. Vai. O Atlético em Copa do Brasil, em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, é jogo em cima de jogo, é impossível não rodar elenco. E o Sampaoli gosta disso, Ele já gosta disso. Ainda vai ter a necessidade pela maratona de jogos. Então, quer dizer, eu acho que é uma ótima contratação do Atlético, porque é um jogador que tem muita qualidade. É isso, Massa, o que deu pra entender do que a mídia falou aí sobre a contratação do meio-campista Maicon. É um jogador que realmente não chega para ser aquele primeiro volante de
de muita pegada, né? Não é aquele primeiro volante pitbull, mas é um jogador que tem uma saída de bola excelente, é um jogador aí que tem facilidade em armar o jogo, né? Um meio-campista bem ofensivo. Foi vendido ao Shakhtar Donetsk como realmente um grande jogador, um grande futebol que estava jogando. Acabou vindo novamente para o Corinthians devido aos problemas conhecidos entre os países, né? Lá a Rússia também, a Ucrânia, enfim, essa questão toda que teve lá. Retornou, não conseguiu uma sequência porque teve uma grave lesão. No final da temporada do ano passado, jogou muito bem, tanto que foi o capitão do Corinthians, e na reta final foi peça importantíssima para a conquista do campeonato da Copa do Brasil, né? Então, é um jogador aí que realmente, com uma boa pré-temporada, realmente se dedicando, realmente estando em boa forma física, é um jogador que é para compor elenco, talvez possa ser titular, mas é um jogador aí que, se mostrar que tem fome, que tem vontade de vencer com a camisa do Galo, pode ser muito útil, e eu torço para que isso aconteça, né, meus amigos? Agora, o que resta saber é a questão salarial. O Galo provavelmente não teve que investir uma boa quantia na contratação, mas em luvas e o salário a gente sabe que realmente né, as coisas acabam equilibrando, né? Então, eu vi que o Maicon eu escutei, né, nas redes sociais, em alguns programas esportivos, que o Maicon vai receber no Galo perto de 1 milhão. Cara, 1 milhão é muito pro Maicon, né? 1 milhão é muito. Acho que se fosse ali na casa de 750, 800, eu até entenderia. Cara, é um salário muito alto, mas, enfim, é uma conta aí que quem paga no final das contas é o torcedor, mas agora é uma SAF, né, meus amigos? Então, quero saber a sua opinião, tudo que você achou da contratação do Maicon. Pelo pouco que eu conheço do jogador, eu achei uma boa contratação, mas é igual eu falei, depende do custo-benefício. É o que a gente precisa analisar, e ainda os números não saíram, não foram revelados, né, meus amigos? Comenta a sua opinião, se inscreva, deixa o like. Maicon é do Galo, novo reforço no Galão da Massa.